A obra Paraíso Perdido, escrita por John Milton e publicada em 1667, é uma epopeia que revisita a história da queda de Satanás e da humanidade, reinterpretando o Gênesis sob uma perspectiva filosófica e teológica. O poema combina narrativa bíblica com reflexão sobre liberdade, responsabilidade e a natureza do mal. Milton, já cego no momento da escrita, ditou o poema em um período de intensa instabilidade política e religiosa na Inglaterra. Seu objetivo era explorar a condição humana, questionando como o orgulho, a autonomia e a consciência moral se relacionam com a ordem divina. A obra apresenta Satanás e os anjos caídos, Adão e Eva, o Éden e a futura redenção, analisando causa e efeito, escolhas e consequências. Mais do que contar uma história religiosa, Milton registra um estudo sobre a liberdade e o exercício da responsabilidade humana. Antes de continuar, curta este vídeo, compartilhe com quem aprecia literatura e filosofia e inscreva-se no canal para acompanhar novas análises detalhadas como esta. A epopeia começa logo após a derrota dos anjos rebeldes. Satanás e seus seguidores foram expulsos do céu e lançados ao inferno, um espaço de fogo e trevas recém-formado. Satanás desperta sobre um lago ardente. Ao seu lado está Belzebu, seu segundo em comando. Ambos reconhecem o lugar como uma prisão, mas Satanás insiste que o espírito não pode ser aprisionado. Ele afirma que a mente é capaz de transformar qualquer espaço em reino e que preferiria reinar no inferno a servir no céu. Essa afirmação define sua postura ao longo da obra. Ele se vê como símbolo de resistência, não de submissão. Sua fala é articulada, racional e marcada pela negação de arrependimento. Juntos, Satanás e Belzebu convocam os anjos caídos que surgem das chamas e se reagrupam sob seu comando. Eles decidem se reorganizar e fundar um novo domínio. Assim, nasce o Pandemônio, o palácio infernal que servirá como sede de seu conselho. No primeiro livro, Milton estabelece as bases filosóficas do poema. O inferno é mais do que um lugar físico. É a representação da separação consciente de Deus. Satanás personifica a liberdade levada ao extremo, a vontade de existir independente, mesmo que isso signifique viver em eterna queda. Após a queda, os anjos caídos se reúnem no Pandemônio. O palácio recém-construído é grandioso, mas frio e vazio de luz. Servirá como centro de organização e deliberação para as legiões do inferno. Satanás convoca seus seguidores para discutir o próximo passo. A reunião é marcada por ordem e reflexão, não por entusiasmo ou ódio descontrolado. Cada anjo apresenta suas ideias de forma racional, buscando alternativas diante da derrota. Moloque defende a guerra aberta contra o céu. Acredita que apenas um ataque direto pode recuperar sua posição. Suas palavras são firmes, mas demonstram uma visão limitada, focada na força bruta. Belial se opõe. Argumenta que desafiar Deus novamente seria inútil. Para ele, a submissão parcial e a paciência seriam mais prudentes do que o confronto. Sua posição evidencia a reflexão moral dentro do inferno, mostrando que nem todos os caídos compartilham do mesmo impulso destrutivo. Mammon propõe outra perspectiva: concentrar-se na construção de um reino próprio, consolidando poder no inferno. Não sugere atacar o céu, mas tornar-se autossuficiente em sua queda. Por fim, Belzebu apresenta o plano decisivo. Ele sugere que a melhor forma de atingir o Criador é corromper sua nova criação, o homem. Satanás se oferece para liderar a missão, atravessando o abismo para espalhar o mal entre os humanos. O conselho termina com a aprovação de todos. Milton apresenta neste livro o mal como estratégia e consciência. O inferno deixa de ser apenas castigo
torna-se um centro de planejamento e decisão. Enquanto Satanás parte em direção à Terra, a narrativa muda para o céu. Milton descreve Deus em contemplação, observando o futuro da humanidade e o risco que sua liberdade envolve. Deus prevê a ação de Satanás, mas esclarece que o homem possui livre arbítrio. A queda não será sua responsabilidade, pois a criação é dotada de consciência e capacidade de escolha. A liberdade é o núcleo da experiência humana. O Filho de Deus se oferece como mediador. Ele propõe a redenção da humanidade, antecipando o sacrifício que consumará a salvação. Deus aceita, estabelecendo o plano divino de justiça e misericórdia. Enquanto isso, Satanás atravessa o espaço intermediário entre inferno e terra, conhecido como caos. Milton descreve essa jornada como uma travessia complexa, onde os limites da física e do metafísico se encontram. A narrativa enfatiza que o mal está prestes a entrar no mundo, mas a ordem divina permanece intacta. O céu não é abalado pela presença de Satanás, e a criação futura segue de acordo com os princípios de liberdade e responsabilidade. Neste livro, Milton introduz a dualidade central do poema: a tensão entre o poder de Deus e a autonomia do homem. A queda ainda não ocorre, mas a decisão de corromper a nova criação já está em curso. O livro estabelece o pano de fundo moral e cósmico do épico, liberdade, responsabilidade e a inevitável presença do mal como elemento da experiência humana. Satanás chega ao Éden, a criação mais recente de Deus. Ele observa jardins, rios e a harmonia das criaturas. A perfeição do Éden contrasta com o inferno que deixou para trás. O anjo caído percebe que não pode confrontar a ordem divina com força. Sua intenção será mais sutil: corromper a nova criação e atingir o Criador indiretamente. Adão e Eva vivem em harmonia, cuidando do jardim e um do outro. Milton descreve-os como seres dotados de razão, inocência e liberdade, ainda sem conhecer vergonha ou pecado. Satanás observa o casal analisando possíveis fraquezas. Ele reconhece a pureza deles e a complexidade de corromper sua liberdade. O anjo Uriel, enviado por Deus, percebe a presença de Satanás e alerta Gabriel, que patrulha o Éden. Gabriel confronta Satanás, obrigando-o a recuar temporariamente. O conflito é breve e discreto, sem violência explícita, mas demonstra a vigilância divina. O Éden é apresentado como espaço de inocência e liberdade plena, mas vulnerável. Satanás, ciente da perfeição do lugar, planeja a futura tentação. Milton prepara o terreno para a queda, mostrando a tensão entre liberdade humana e presença do mal. Eva tem um sonho perturbador. Nele, figuras desconhecidas a incitam a questionar as instruções de Deus e a imaginar a possibilidade de agir por conta própria. Ao despertar, sente confusão e apreensão. Ela compartilha a experiência com Adão. Ele escuta atentamente, buscando compreender o significado do sonho e tenta acalmá-la. Milton apresenta aqui a primeira manifestação da vulnerabilidade humana, a dúvida, ainda sutil, mas significativa. Deus percebe a presença de Satanás e seus planos. Para proteger a criação, envia o anjo Rafael ao Éden. Sua missão é instruir Adão e Eva sobre a história do céu, da criação e da rebelião, preparando-os para a liberdade que possuem e os riscos que enfrentam. Rafael chega ao casal e começa a narrativa. Ele explica a guerra celestial, a expulsão de Satanás e seus seguidores e a importância da obediência a Deus. Cada detalhe é apresentado de forma clara e objetiva, enfatizando causa e efeito. O anjo também transmite princípios de discernimento, ensinando que a liberdade vem acompanhada de responsabilidade. A narrativa reforça que a queda não é inevitável,
mas resultado de escolhas conscientes. Este livro estabelece a base moral para os eventos subsequentes. Milton mostra que o conhecimento e a orientação divina são ferramentas para o uso responsável da liberdade, e que o mal só terá efeito se houver decisão deliberada de desobedecer. Rafael explica a Adão a guerra no céu. Satanás liderou uma rebelião contra Deus, motivado pelo orgulho e pelo desejo de autonomia. A batalha envolve legiões de anjos. Miguel comanda os leais, mantendo disciplina e protegendo a ordem celestial. Cada ação é estratégica, enfatizando organização e efeito direto, não emoção ou exagero. Os anjos caídos resistem, usando conhecimento e habilidades, mas não conseguem alterar a ordem divina. A guerra é longa e intensa, mas estruturada, demonstrando a justiça do propósito de Deus. Após 3 dias, o Filho de Deus intervém. Sua presença garante a vitória final das forças leais. Satanás e seus seguidores são derrotados e lançados ao inferno, marcando a preparação para os eventos que afetarão a humanidade. Milton destaca que o conflito não é apenas físico, mas moral e simbólico. Reflete a tensão entre obediência e rebelião, entre ordem e autonomia. A justiça divina é clara, e as consequências das escolhas são inevitáveis. Rafael explica a Adão como Deus criou o mundo. Cada etapa da criação é planejada e organizada, refletindo ordem e propósito. Deus separa luz e trevas, água e terra, céu e mar. O sol, a lua e as estrelas são posicionados para marcar o tempo e permitir a vida. Plantas e animais recebem funções específicas e contribuem para a harmonia do cosmos. O homem será o ponto culminante, dotado de razão, consciência e liberdade. Milton destaca que essa autonomia é essencial para que a criação seja verdadeira, permitindo escolhas conscientes. A narrativa enfatiza que o mal ainda não entrou no mundo. A ordem permanece intacta e cada elemento reflete planejamento e finalidade. O processo não é aleatório, é lógico, estruturado e moralmente fundamentado. O livro estabelece a base para compreender a experiência humana. Liberdade, responsabilidade e consequências futuras dependem do uso correto da autonomia concedida. Rafael descreve a vida de Adão no Éden. Ele cultiva a terra, nomeia animais e observa a harmonia do jardim. Cada ação é consciente, demonstrando responsabilidade e liberdade. Adão possui conhecimento intuitivo e racional. Ele entende a ordem da criação e pode discernir o certo do errado, mesmo antes da introdução do pecado. Eva é criada a partir de Adão. Milton enfatiza sua complementaridade. Ela compartilha razão e responsabilidade, tornando-se companheira e parceira na administração do Éden. O casal vive em comunhão com Deus e os anjos. A instrução de Rafael sublinha que a vida plena depende da obediência às leis divinas, mas também da liberdade de escolha. Este capítulo mostra que a humanidade nasce com consciência e autonomia, estabelecendo a base moral da narrativa. A harmonia inicial prepara o terreno para o teste que virá, evidenciando a importância da liberdade e do discernimento diante da presença do mal. O livro 9 marca a entrada do mal na criação humana. Satanás retorna ao Éden, agora disfarçado, observando Adão e Eva. Ele estuda suas rotinas, a relação entre ambos e a harmonia que os envolve, buscando o ponto de vulnerabilidade. Eva é a primeira a ser abordada. Satanás a convence de que o fruto proibido não causará mal, sugerindo que seu consumo trará conhecimento e poder. A persuasão é sutil, racional e calculada, explorando a curiosidade e o livre-arbítrio do ser humano. Eva hesita, mas cede à tentação,
Ela colhe o fruto e o consome, e em seguida oferece a Adão, que decide compartilhá-lo. A ação não é forçada, é fruto de decisão consciente de ambos, evidenciando o tema central da obra: a responsabilidade do uso da liberdade. A narrativa mostra imediatamente as consequências da escolha. Surge a consciência da nudez, a vergonha e o medo. A relação com Deus se altera, assim como a percepção do mundo ao redor. A inocência é perdida e o Éden deixa de ser um espaço de harmonia completa. Milton enfatiza que a queda não é resultado da força de Satanás, mas do exercício deliberado da liberdade humana. O mal entra no mundo como consequência da escolha racional e não como imposição externa. Este capítulo estabelece a lógica moral do poema. Liberdade, conhecimento e responsabilidade estão interligados, e o uso indevido da autonomia traz inevitáveis consequências. Após a queda, Deus percebe o desvio de Adão e Eva e decide aplicar as consequências de seus atos. Milton descreve o castigo de forma direta, enfatizando a justiça e a inevitabilidade do resultado da escolha. Satanás é derrotado em sua missão. Ele retorna ao inferno, recebendo reprovação pelos anjos caídos, que percebem que sua ação trouxe consequências inesperadas e permanentes. A estratégia do mal, embora parcialmente bem-sucedida, não anula a ordem divina. Adão e Eva recebem instruções claras sobre as mudanças que ocorrerão em suas vidas. O trabalho se tornará necessário. A dor e o sofrimento farão parte da experiência humana, e a morte entrará no mundo como limite natural. Milton reforça que essas condições não são meramente punitivas, mas derivam da quebra da harmonia original. O casal é informado da expulsão do Éden. Arcanjos conduzem Adão e Eva para fora do jardim, protegendo-os e guiando-os, mas deixando claro que a inocência perdida não pode ser recuperada. A narrativa destaca que o amor divino permanece, mesmo na aplicação da justiça. Milton enfatiza a responsabilidade individual. A liberdade é mantida, mas agora acompanhada de conhecimento das consequências. O Éden não é mais acessível, mas a experiência adquirida serve como base para o aprendizado e para a futura redenção. Este livro conecta a queda ao impacto concreto na vida humana, mostrando que liberdade e responsabilidade são inseparáveis e que cada escolha tem efeito real e duradouro. Deus envia o arcanjo Rafael para instruir Adão sobre o futuro da humanidade após a queda. A narrativa busca informar e preparar o casal para os desafios que surgirão. Rafael explica que a desobediência trouxe consequências permanentes, mas que existe um plano de restauração. A redenção ocorrerá por meio de uma figura futura, o Filho de Deus, que permitirá a reconciliação entre a humanidade e o Criador. O arcanjo descreve a evolução moral da humanidade. O aprendizado virá por trabalho, disciplina e responsabilidade. Cada experiência, positiva ou negativa, tem propósito dentro do plano divino. O mal não desapareceu, mas será contido e limitado pela ordem de Deus. A liberdade humana permanece agora orientada pela consciência das consequências. Rafael alerta Adão para ensinar Eva e seus descendentes sobre obediência e discernimento. Conhecimento e orientação são ferramentas essenciais para o crescimento moral e a sobrevivência da espécie. Milton enfatiza que a justiça divina se equilibra com misericórdia. Mesmo após o erro, há possibilidade de aprendizado, arrependimento e restauração. O mal tem limites, mas a liberdade humana exige atenção, disciplina e responsabilidade contínuas. Rafael conclui sua instrução a Adão, mostrando os caminhos futuros da humanidade. Apesar da queda,
o ser humano não está condenado à destruição definitiva. O arcanjo enfatiza que o plano de Deus inclui redenção e aprendizado contínuo. A liberdade humana permanece, mas exige responsabilidade, discernimento e obediência consciente. Adão compreende que a vida será marcada por trabalho, esforço e dificuldades, consequências naturais da escolha feita no Éden, e não castigos arbitrários. Eva recebe igualmente orientação sobre sua função na nova realidade. Ambos devem proteger, ensinar e guiar seus descendentes, transmitindo conhecimento moral e espiritual. Milton reforça a complementaridade de Adão e Eva e a importância da cooperação entre eles. Rafael também prevê desafios futuros. Tentação, erro e conflito farão parte da experiência humana. A presença do bem, a orientação divina e a possibilidade de arrependimento permanecem constantes. O livro encerra o poema destacando que a queda não elimina a esperança. A liberdade humana, embora capaz de levar ao erro, permite evolução moral, aprendizado e aproximação da harmonia com a ordem divina. O Éden perdido simboliza responsabilidade, e a história de Adão e Eva estabelece a base para compreender as consequências de cada escolha. Paraíso Perdido termina mostrando que a história da humanidade é marcada pela liberdade, responsabilidade e aprendizado. A queda de Adão e Eva não é apresentada como fim absoluto, mas como consequência natural da escolha consciente diante da liberdade concedida por Deus. O poema enfatiza que a obediência e a consciência moral são essenciais, mas que o livre-arbítrio é a base da experiência humana. O bem e o mal coexistem, e o conhecimento das consequências permite o desenvolvimento da responsabilidade e da razão. Milton apresenta a narrativa como um registro documental do que ocorre quando o orgulho e a curiosidade desafiam a ordem estabelecida. A expulsão do Éden marca o início da vida humana como processo de aprendizado, onde cada decisão tem impacto duradouro. A obra também destaca a importância da esperança e da orientação divina. Mesmo após a queda, a possibilidade de redenção e crescimento moral. A liberdade humana permanece, agora acompanhada da consciência do erro e da necessidade de discernimento. Se você refletiu sobre a mensagem de Milton, deixe seu comentário. Como você interpreta a relação entre liberdade e responsabilidade? Compartilhe suas ideias. Se gostou, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais análises profundas sobre literatura, filosofia e a experiência humana. Na tela estão aparecendo 2 vídeos que podem te interessar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!